O sol já começava a se pôr em Goiânia quando Leonardo desligou o telefone após uma longa conversa com seu empresário. Uma gota de suor escorreu por sua testa enquanto ele assimilava a notícia. Havia sido convidado para participar de um dos programas de entrevistas mais assistidos da televisão brasileira. A princípio, a ideia pareceu boa, uma oportunidade de divulgar seu novo álbum e a turnê que começaria no mês seguinte. "Que cuida bem dela, rapaz", disse ao manobrista, entregando as chaves e dando um tapinha amistoso no ombro do jovem, que o reconheceu imediatamente, os olhos brilhando de admiração. "É uma honra, seu Leonardo. Meu pai é seu fã número 1. Leonardo sorriu, aquele sorriso que havia conquistado gerações de brasileiros. Vestia calça jeans, bota de couro legítimo e uma camisa social azul clara, simples, mas elegante. O chapéu, porém, era o que mais chamava a atenção, não apenas por ser sua assinatura visual, mas por representar suas raízes goianas, sua essência, uma conexão com a terra que nunca abandonou, apesar do estrelato. A tarde estava quente, e Leonardo havia dirigido 3 horas desde sua fazenda no interior paulista para participar de uma reunião com produtores sobre um projeto beneficente para crianças carentes do sertão brasileiro. Não era apenas mais um compromisso na agenda lotada do artista, mas algo que tocava seu coração. Filho de lavradores humildes de Goiás, Leonardo nunca esqueceu suas origens, mesmo após conquistar mansões, fazendas e milhões de fãs. Ao entrar no saguão refrigerado do hotel, foi recebido pelo mármore reluzente, lustres de cristal e o burburinho discreto da elite paulistana que frequentava o local. Dirigiu-se ao balcão da recepção, onde uma jovem atendente, de terno preto impecável e expressão ensaiada, o recebeu sem demonstrar qualquer reconhecimento. "Boa tarde, tenho uma reserva em nome de Emival Eterno Costa", disse ele, usando seu nome de batismo, uma prática comum para preservar sua privacidade em hospedagens. A atendente digitou rapidamente no computador. "Sim, senhor Costa, sua suíte está pronta." Ela olhou para cima, seus olhos se fixando no chapéu. Sua expressão mudou sutilmente. "Perdão, senhor, mas devo informá-lo que temos um código de vestimenta no Excelsior Palace. Não permitimos chapéus ou bonés nas áreas comuns do hotel." Leonardo arqueou as sobrancelhas. Surpreso. Em 4 décadas percorrendo o Brasil, era a primeira vez que seu chapéu representava um problema. "Moça, este chapéu faz parte de quem eu sou. É minha identidade, entende?" A recepcionista hesitou, parecendo genuinamente constrangida, mas manteve a postura profissional. "Compreendo, senhor, mas são as regras do estabelecimento. Posso guardar seu chapéu com todo cuidado enquanto estiver nas áreas comuns." Leonardo olhou ao redor e notou outros hóspedes, executivos com ternos caros, senhoras com joias ostensivas, jovens com roupas de grife. Ninguém parecia fora do lugar, exceto ele com seu chapéu sertanejo. "Oh, deixa eu entender", disse Leonardo, mantendo a voz calma, embora seus olhos demonstrassem uma mistura de confusão e decepção. "Estou pagando quase R$ 2.000 por uma diária, mas não posso usar meu chapéu no saguão." O gerente, um homem de meia idade com postura impecável, aproximou-se ao perceber a situação. Reconheceu o cantor imediatamente. "Senhor Leonardo, é uma honra recebê-lo", disse ele, estendendo a mão. "Sou Carlos Mendes, gerente-geral do Excelsior Palace. O prazer seria meu, seu Carlos, se eu não estivesse sendo informado que meu chapéu não é bem-vindo no seu estabelecimento." O gerente engoliu em seco, visivelmente desconfortável. "Senhor Leonardo, nossas políticas existem para manter o padrão de sofisticação que nossos hóspedes regulares esperam. Não é nada pessoal, apenas seguimos uma tradição de etiqueta europeia." Leonardo sorriu, não com alegria, mas com uma compreensão resignada. Lembrou-se de sua mãe, Dona Carmen, e dos ensinamentos que ela lhe dera sobre dignidade e respeito próprio. "Seu Carlos, com todo respeito, estamos no Brasil. Este chapéu representa não só a mim,
mas milhões de brasileiros do interior, trabalhadores do campo, gente que talvez não frequente seu hotel, mas que merece respeito pela sua cultura e tradições. O saguão havia ficado silencioso. Alguns hóspedes observavam discretamente a cena. Outros tinham sacado seus celulares, provavelmente gravando o momento. Certamente podemos abrir uma exceção para o senhor, propôs o gerente, percebendo tardiamente o erro de alienar uma celebridade daquele calibre. Leonardo balançou a cabeça. Não quero exceções, seu Carlos. Quero respeito pela cultura brasileira, pela nossa diversidade. Se meu chapéu não é bem-vindo, então eu também não sou. Com tranquilidade, pegou sua mala e se dirigiu à saída. O manobrista, que havia testemunhado tudo, correu para trazer seu veículo. Seu Leonardo, chamou o gerente, seguindo-o até a porta. Por favor, reconsidere. Podemos resolver isso. Leonardo parou e se virou. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma serena determinação. Sabe, seu Carlos, a vida me ensinou que há lugares onde nosso dinheiro é bem-vindo, mas nossa essência não. Nesses lugares, é melhor não deixar nenhum nem outro. Ao sair do hotel, Leonardo não sabia que aquele momento seria o início de algo muito maior que uma simples recusa de hospedagem. As câmeras dos celulares já haviam capturado tudo, e nas próximas horas, sua postura digna diante do preconceito velado se tornaria um símbolo de resistência cultural que ecoaria por todo o Brasil. O vídeo do confronto no Hotel Excelsior Palace viralizou antes mesmo que Leonardo chegasse à casa de seu filho, José Felipe, no Morumbi. Seu telefone não parava de tocar. Eram amigos, familiares, jornalistas e, principalmente, sua equipe de assessoria de imprensa, tentando entender o que havia acontecido. Pai, você está em todos os sites de notícias e nas redes sociais, disse José Felipe, mostrando a tela do celular, enquanto Leonardo se acomodava no sofá da sala de estar. O cantor deu de ombros, ainda processando o ocorrido. Filho, depois de tantos anos de carreira, a gente aprende que nem todo lugar vai nos receber de braços abertos. E tudo bem. Mas não estava tudo bem para os milhões de brasileiros que viram no gesto do hotel uma ofensa não apenas a Leonardo, mas à cultura sertaneja e interiorana como um todo. As hashtags Respeita ao Chapéu e Bruxinho Sou Sertanejo com Orgulho dominavam as tendências nas redes sociais. Artistas, políticos e influenciadores começaram a postar fotos usando chapéus em solidariedade. Zezé de Camargo, amigo de longa data e parceiro de palco, foi um dos primeiros a se manifestar. O chapéu não é só um acessório, é um símbolo de resistência, de trabalho, de história. Quem não respeita isso, não respeita o Brasil. Enquanto o movimento ganhava força nas redes, Leonardo preferiu o silêncio. Recolheu-se na casa do filho para a reunião que teria originalmente no hotel. Os produtores, sensibilizados com a situação, prontamente mudaram o local do encontro. Precisamos aumentar a meta do projeto, disse Leonardo durante a reunião, como se o incidente do hotel tivesse apenas reforçado sua missão. Aquelas crianças do sertão nordestino precisam mais do que comida e água. Precisam de dignidade, de saber que sua cultura tem valor. Pedro Coelho, diretor da Fundação Parceira, observava admirado a serenidade de Leonardo. Você acabou de passar por uma situação constrangedora e está aqui, focado em ajudar os outros. Leonardo sorriu, ajeitando o chapéu que permanecia em sua cabeça mesmo dentro de casa. Um hábito de décadas. Sabe, Pedro, nasci numa casa de pau a pique em Goiás. Meu pai trabalhava de sol a sol na roça para que eu e meus irmãos pudéssemos comer. Este chapéu, ele apontou para a cabeça, protegeu meu pai do sol inclemente do cerrado por anos. Quando comecei a cantar com meu irmão Leandro, o chapéu era uma necessidade, não um acessório de moda. A reunião prosseguiu com discussões sobre estratégias para ampliar o alcance do projeto social, mas o telefone de Leonardo continuava vibrando incessantemente.
Por fim, Sueli, sua assessora há mais de 20 anos, conseguiu falar com ele. Léo, você precisa se posicionar. A imprensa não para de ligar. Os fãs estão indignados. E o hotel já emitiu uma nota pedindo desculpas públicas. Leonardo suspirou. Sueli, você sabe que não gosto desse tipo de exposição. Não quero transformar isso em um circo midiático. Não é questão de circo, Léo. É sobre usar sua voz para defender algo maior. Você sempre fez isso pela música sertaneja, pelas tradições do interior. Agora as pessoas precisam ouvir sua palavra. Após encerrar a reunião, Leonardo sentou-se na varanda da casa do filho, contemplando a paisagem urbana de São Paulo ao entardecer. A cidade que havia recebido tantos migrantes do interior, inclusive ele mesmo, décadas atrás, quando ainda sonhava em construir uma carreira na música. Seu celular tocou novamente. Era Eduardo, um jovem produtor musical de Goiânia, que trabalhava com novos talentos da música sertaneja. E seu Leonardo, desculpe incomodar. A voz do rapaz tremia de emoção, mas precisava dizer que o senhor representou todos nós hoje. Tenho um filho de 8 anos que usa chapéu porque é seu fã. Ontem mesmo, na escola, as crianças riram dele. Disseram que chapéu é coisa de caipira. Hoje, quando viu o vídeo do senhor, ele chorou e disse que nunca mais vai tirar o chapéu. Leonardo sentiu um nó na garganta. Lembrou-se das inúmeras vezes em que, no início da carreira, ele e Leandro foram tratados com desdém por produtores e executivos da indústria musical, que achavam que 2 goianos de chapéu não teriam apelo comercial. Eduardo, diga ao seu filho que o chapéu dele é a coroa de um príncipe brasileiro e que nunca, jamais, deve se envergonhar de suas raízes. Após desligar, Leonardo tomou sua decisão. Chamou José Felipe e pediu que convocasse uma live para aquela mesma noite, diretamente de sua fazenda. Era hora de falar, não por ele, mas por todos aqueles que, como o filho de Eduardo, precisavam se orgulhar de quem eram. Na manhã seguinte, enquanto Leonardo dirigia de volta à sua fazenda em Jundiaí, as rádios tocavam suas músicas em homenagem e os noticiários repercutiam sua live, onde, sem atacar o hotel diretamente, ele havia falado sobre a importância de valorizar as raízes culturais brasileiras. Não é sobre um chapéu, havia dito durante a transmissão, é sobre respeito. Respeito pelo homem do campo, pelo trabalhador rural, pelos milhões de brasileiros que usam chapéu, não por modismo, mas por necessidade e tradição. Ao chegar em casa, foi recebido por seus funcionários, todos usando chapéus sertanejos em uma manifestação espontânea de apoio. Poliana, sua esposa, o abraçou fortemente. Tenho orgulho de você, Léo. Sempre tive, mas hoje ainda mais. Leonardo sorriu, olhando para a propriedade que havia construído com o suor de seu trabalho. Um pedaço do interior preservado a poucos quilômetros da maior metrópole do país. Ali, seu chapéu nunca havia sido questionado e seus valores sempre foram respeitados. O que ele não imaginava era que, naquele exato momento, sua atitude já estava inspirando uma onda de mudanças que ultrapassaria em muito a questão do dress code de um hotel de luxo. A fazenda de Leonardo em Jundiaí, um refúgio de 50 hectares entre montanhas verdejantes a 60 quilômetros de São Paulo, transformou-se no epicentro de um movimento cultural nos dias que se seguiram. Jornalistas acampavam na entrada da propriedade, fãs deixavam chapéus pendurados na cerca como símbolo de apoio, e mensagens chegavam de todos os cantos do Brasil. Foi nesse cenário que Leonardo recebeu a ligação de Sebastião Rodrigues, presidente da Associação Nacional dos Produtores Rurais Familiares. Seu Leonardo, o senhor deu voz a milhares de trabalhadores rurais que se sentem invisíveis quando vão às cidades grandes, disse Sebastião, a emoção evidente em sua voz, calejada pelos anos de trabalho no campo. Queremos convidá-lo para ser o porta-voz da nossa campanha. Orgulho Rural. Leonardo, sentado na varanda de madeira que circundava sua casa principal,
Observava o sol nascendo sobre os pastos onde criava seus cavalos. O cheiro da terra molhada pelo orvalho da manhã o reconectava com suas origens. Sebastião, não sou de fazer campanha, você sabe, mas essa causa me toca fundo. Pode contar comigo. Enquanto isso, nas redes sociais, um movimento espontâneo ganhava força. Usando a hashtag #Chapéu é Cultura, pessoas de todas as regiões do Brasil compartilhavam histórias sobre o significado cultural do chapéu em suas famílias e comunidades. Historiadores e antropólogos entraram no debate, contextualizando a importância do chapéu nas diversas manifestações culturais brasileiras, desde o cangaço nordestino até os gaúchos do sul, passando pelos pantaneiros e pelos caipiras do centro-oeste. O Hotel Excelsior Palace, percebendo a dimensão negativa que o caso havia tomado, emitiu uma nota oficial pedindo desculpas e anunciando a revisão de sua política de dress code. Mas, para Leonardo, a questão já havia se tornado muito maior que aquele incidente isolado. É hora de agir, não apenas falar, disse ele a Pedro Coelho, retomando a conversa sobre o projeto beneficente para crianças do sertão. Lhe quero usar toda essa atenção para algo que realmente importe. Foi assim que nasceu o projeto Raízes do Brasil, uma iniciativa que uniria o combate à fome no sertão nordestino com programas de valorização da cultura regional. Leonardo não apenas doou uma quantia significativa de seu próprio bolso, como convocou outros artistas e empresários a fazerem o mesmo. Numa tarde particularmente quente, quando o termômetro marcava 34 graus em Jundiaí, Leonardo recebeu em sua fazenda uma comitiva inusitada. 3 jovens estilistas do interior de Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, unidos pelo desejo de criar uma coleção de moda que celebrasse a estética rural brasileira. Seu Leonardo, começou Mariana, a estilista mineira de 25 anos, cresci vendo meu avô usando chapéu na roça. Quando vi o senhor defendendo esse símbolo, decidi usar meu trabalho como designer para mostrar que nossas tradições podem ser contemporâneas sem perder a autenticidade. Leonardo, impressionado com a paixão dos jovens, não apenas apoiou a iniciativa, como sugeriu que a coleção fosse apresentada no Festival Raízes do Brasil, um evento que já estava organizando para arrecadar fundos para seu projeto social. O Brasil precisa se olhar no espelho e reconhecer sua verdadeira face, disse Leonardo aos jovens estilistas. E essa face não é só a do asfalto, do concreto, do ar-condicionado. É também a do barro, da poeira, do suor honesto. A repercussão do caso havia chegado também às escolas. Professores de História e Geografia de todo o país começaram a usar o episódio como ponto de partida para discutir temas como identidade cultural, preconceito e regionalismo. Em uma escola municipal de Goiânia, cidade natal de Leonardo, alunos do ensino fundamental organizaram uma Semana da Cultura Sertaneja, com apresentações de música, culinária e literatura. Meus alunos nunca se interessaram tanto por sua própria história, comentou Dona Jurema, professora há 30 anos, em uma entrevista para um jornal local. Graças ao Leonardo, eles estão orgulhosos de suas origens, em vez de tentar escondê-las. 2 semanas após o incidente, Leonardo finalmente aceitou dar uma entrevista exclusiva para um programa de televisão de alcance nacional. A conversa aconteceu em sua fazenda, com o apresentador e a equipe de filmagem sentados em bancos de madeira sob uma mangueira centenária. Leonardo, você esperava que sua atitude gerasse toda essa mobilização? Perguntou o jornalista. O cantor ajustou o chapéu, o mesmo que havia causado toda a polêmica, e sorriu com a simplicidade que sempre o caracterizou. Quando saí daquele hotel, não estava pensando em criar um movimento. Estava apenas sendo fiel a mim mesmo, às minhas raízes. Mas confesso que fiquei emocionado ao ver tantas pessoas se identificando com essa causa. E como você responde àqueles que dizem que foi apenas um mal-entendido,
que o hotel tinha o direito de estabelecer suas próprias regras? Leonardo respirou fundo antes de responder. Olha, eu respeito o direito de cada estabelecimento ter suas regras. O problema não é esse. O problema é quando essas regras refletem um preconceito velado contra certas manifestações culturais. Por que um chapéu sertanejo é considerado inapropriado, mas um chapéu de grife europeia provavelmente seria aceito no mesmo ambiente? O jornalista assentiu, reconhecendo a pertinência da observação. Você acha que existe um preconceito contra a cultura sertaneja no Brasil? Existe um preconceito contra tudo o que vem do interior, do Brasil profundo, respondeu Leonardo com convicção. Buddy, quando comecei com meu irmão Leandro, muita gente torcia o nariz para nossa música, nosso jeito de falar, nosso visual. Diziam que era música de caipira, como se isso fosse um insulto. Hoje, o sertanejo é o ritmo mais ouvido do país, enche estádios, movimenta bilhões. Mas o preconceito contra o homem do campo, o trabalhador rural, esse permanece. A entrevista prosseguiu com Leonardo detalhando os planos para o Festival Raízes do Brasil e o projeto social associado. Ao final, o jornalista fez uma pergunta mais pessoal. Se seu irmão Leandro estivesse vivo, o que você acha que ele diria sobre toda essa situação? Os olhos de Leonardo marejaram. Mesmo depois de mais de 2 décadas da morte do irmão, a emoção ainda era visível quando falava dele. Leandro era mais explosivo que eu. Sorriu com nostalgia. Provavelmente teria feito um escândalo maior naquele hotel. Mas ele ficaria orgulhoso de ver que estamos defendendo o mesmo que sempre defendemos, o respeito por nossas raízes, por nossa gente. Enquanto a equipe de filmagem desmontava os equipamentos, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era o prefeito de uma pequena cidade do interior de Goiás, onde ele e Leandro haviam nascido. Leonardo, estamos acompanhando tudo daqui. Decidimos que o chapéu sertanejo será declarado patrimônio cultural da nossa cidade e queremos que você venha para a cerimônia. A notícia deixou o cantor sem palavras por alguns instantes. Aquela pequena cidade, que ele havia deixado décadas atrás em busca de oportunidades, agora reconhecia a importância de preservar suas tradições. Era um ciclo que se fechava. Estarei lá, seu prefeito, com muito orgulho. Naquela noite, sentado em seu estúdio particular na fazenda, Leonardo pegou o violão e começou a compor uma nova canção. Os versos falavam sobre raízes, sobre o valor da terra, sobre a sabedoria que vem do interior e, assim, inevitavelmente, sobre chapéus que carregam histórias, sonhos e tradições. A música, que inicialmente era apenas uma forma de processar suas emoções, acabaria se tornando um hino para milhões de brasileiros que, como ele, carregavam o interior em seus corações, mesmo quando seus corpos habitavam as grandes cidades. O Festival Raízes do Brasil aconteceu 6 meses após o incidente no hotel, numa área rural próxima a Pirenópolis, Goiás. A escolha do local não foi por acaso. A cidade histórica, com suas casas coloniais e suas cachoeiras cristalinas, representava a perfeita união entre tradição e beleza natural que Leonardo queria celebrar. Mais de 50.000 pessoas compareceram aos 3 dias de evento, que contou com shows de artistas sertanejos consagrados e novos talentos, feira de produtos rurais, exposição de arte regional, desfile da coleção Terra Brasilis dos jovens estilistas e palestras sobre desenvolvimento sustentável no campo. No centro do evento, uma enorme estrutura em formato de chapéu sertanejo abrigava a exposição Histórias sob o Chapéu, com fotografias e relatos de trabalhadores rurais, vaqueiros, tropeiros e agricultores familiares de todas as regiões do Brasil. Este festival é a prova de que nossa cultura tem valor e tem força, declarou Leonardo na abertura oficial, vestindo não apenas seu tradicional chapéu, mas uma camisa bordada à mão por artesãs do sertão nordestino. Não estamos aqui apenas para cantar, mas para mostrar que o Brasil do interior tem muito a ensinar ao Brasil das capitais.
O sucesso do festival foi tão grande que, ainda no último dia do evento, já se falava em transformá-lo em uma celebração anual. Mas para Leonardo, o mais importante eram os resultados práticos do projeto social associado. Mais de 5 milhões de reais arrecadados para programas de combate à fome, acesso à água e educação cultural no semiárido nordestino. Entre os convidados especiais do festival estava Eduardo, o produtor musical de Goiânia que havia ligado para Leonardo logo após o incidente, e seu filho Pedro, o menino de 8 anos que usava chapéu em homenagem ao ídolo. Tio Léo, disse o pequeno Pedro, usando o apelido que Leonardo permitia apenas aos mais próximos. Agora na minha escola, todo mundo quer usar chapéu. Até fizeram um dia especial que pode ir de chapéu. Leonardo se agachou para ficar na altura do menino e ajustou carinhosamente o pequeno chapéu em sua cabeça. E você continua usando o seu todos os dias? Todo dia, respondeu Pedro com orgulho. E quando os meninos grandes querem mexer comigo, eu falo, respeita o chapéu. Leonardo riu, emocionado com a simplicidade e a força daquela criança. Era por pessoas como Pedro, que ainda estavam formando sua identidade e seu orgulho próprio, que toda aquela mobilização valia a pena. 2 semanas após o festival, Leonardo recebeu um convite inesperado. O Ministério da Cultura queria que ele integrasse uma comissão especial para a valorização das culturas regionais brasileiras. Não era um cargo político, Leonardo sempre fez questão de se manter distante de partidarismos, mas uma posição consultiva, onde sua experiência e visibilidade poderiam contribuir para políticas públicas efetivas. Nunca me vi como um intelectual ou um formador de opinião, confessou ele a Poliana, sua esposa, enquanto discutiam o convite na varanda da fazenda. Sempre fui apenas um cantor, um contador de histórias do povo. Você é muito mais que isso, Léo, respondeu Poliana, segurando sua mão. Você é um símbolo de autenticidade num mundo cada vez mais artificial. E isso não tem preço. Após refletir por alguns dias, Leonardo aceitou o convite, com a condição de que pudesse trazer para a comissão representantes de comunidades rurais tradicionalmente excluídas dos processos decisórios, pequenos agricultores, quilombolas, indígenas e artesãos do interior. E se vamos falar de cultura regional, precisamos ouvir quem realmente vive essa cultura no dia a dia, argumentou ele na primeira reunião da comissão, em Brasília. 1 ano após o incidente no hotel, a vida de Leonardo havia tomado rumos inesperados, além de sua carreira musical, que seguia forte mesmo depois de décadas. Ele agora dividia seu tempo entre a gestão do Instituto Raízes do Brasil, organização que nasceu do projeto social inicial e já beneficiava mais de 10 mil famílias, e suas contribuições para políticas culturais. O Hotel Excelsior Palace, por sua vez, passou por uma transformação significativa. Sob nova direção, o estabelecimento não apenas aboliu completamente seu controverso código de vestimenta, como implementou um programa chamado Brasil de Todos os Cantos, que celebrava a diversidade cultural do país através de exposições rotativas no saguão principal e cardápios inspirados na culinária regional. Aprendemos da maneira mais difícil que sofisticação não tem a ver com padronização, mas com respeito à diversidade, admitiu o novo diretor em uma entrevista, creditando a Leonardo a inspiração para a mudança. Numa tarde de domingo, Leonardo recebeu em sua fazenda um grupo de estudantes universitários que desenvolvia um documentário sobre a relação entre música sertaneja e identidade cultural brasileira. Entre perguntas sobre sua carreira e o movimento que havia liderado, uma jovem estudante de jornalismo fez uma observação que o pegou de surpresa. Leonardo, você percebe que aquele momento em que se recusou a tirar o chapéu se tornou um divisor de águas na forma como a cultura interiorana é vista no Brasil? O cantor sorriu, um pouco embaraçado com a dimensão que atribuíam ao seu gesto. Olha, moça, eu só fiz o que qualquer pessoa com dignidade faria.
Não abri mão de quem eu sou. Se isso inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo, fico feliz, mas o mérito não é meu. É de todos que mantiveram suas tradições vivas, mesmo quando eram menosprezadas. A estudante insistiu. Mas você poderia simplesmente ter tirado o chapéu, se hospedado no hotel e evitado toda a polêmica. Por que não fez isso? Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, como se a pergunta o transportasse de volta àquele momento no saguão do hotel. Sabe, tem horas na vida que a gente precisa decidir quem realmente é. Eu poderia ter tirado o chapéu, sim, mas aí não seria mais eu mesmo, entende? Seria apenas mais um tentando se encaixar num mundo que não foi feito para pessoas como eu. A resposta, em sua simplicidade, capturou a essência do que havia se tornado um movimento nacional de valorização das raízes culturais brasileiras. Naquela mesma semana, Leonardo viajou para a pequena cidade goiana onde havia nascido, para a cerimônia que declararia o chapéu sertanejo como patrimônio cultural municipal. A rua principal estava decorada com chapéus de todos os tamanhos e estilos, e a população local se reuniu na Praça Central para receber o filho ilustre da cidade. Durante a cerimônia, o prefeito revelou uma placa comemorativa e anunciou que a escola municipal seria renomeada em homenagem a Leandro, o irmão de Leonardo, falecido em 1998. Esta é a maior honra que poderiam me dar, disse Leonardo, a voz embargada pela emoção. Meu irmão merece essa homenagem muito mais do que eu. Ele sempre foi o verdadeiro guardião das nossas tradições. Ao final do evento, enquanto conversava com antigos conhecidos e tirava fotos com fãs, Leonardo foi abordado por um senhor idoso, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho no campo. Usava um chapéu de palha gasto pelo tempo, mas impecavelmente limpo e bem cuidado. Seu Leonardo, meu nome é Joaquim, apresentou-se o senhor com a voz firme, apesar dos seus prováveis 80 anos. Fui amigo do seu pai na juventude, antes dele se mudar daqui. Leonardo imediatamente estendeu a mão com respeito. Qualquer conexão com seu pai, falecido há mais de uma década, era preciosa para ele. É um prazer imenso, seu Joaquim. O senhor tem tempo para um café? Adoraria ouvir histórias sobre meu pai. O velho sorriu, revelando poucos dentes, mas um brilho jovial nos olhos. Tenho sim, filho, e tenho algo mais para lhe mostrar. Acomodados na varanda de uma antiga casa de fazenda que havia sido transformada em café regional, seu Joaquim retirou do bolso uma fotografia amarelada pelo tempo. Nela, 2 jovens sorridentes posavam ao lado de um trator, ambos usando chapéus de palha quase idênticos ao que o senhor usava agora. Este sou eu, apontou para um dos rapazes, e este é seu pai, Avelino. Trabalhávamos juntos na fazenda do Coronel Mendonça. Seu pai era o melhor tratorista da região. Sabia fazer aquela máquina velha funcionar quando ninguém mais conseguia. Leonardo observou a fotografia com emoção. Ver seu pai jovem, com o mesmo tipo de chapéu que ele próprio adotaria anos depois, era como fechar um círculo. Seu Joaquim, o senhor sabe que esse chapéu que meu pai usa na foto é muito parecido com o que adotei no início da carreira? O velho agricultor assentiu, seus olhos brilhando com sabedoria. Por isso vim falar com você, filho. Seu pai sempre dizia que o chapéu não era só para proteger do sol. Era um compromisso com a terra, com o trabalho honesto. Quando você e seu irmão começaram a fazer sucesso, ele me mostrava os recortes de jornal. Orgulhoso porque vocês não esqueceram as raízes, não abandonaram o chapéu. Leonardo sentiu um nó na garganta. Seu pai raramente verbalizava orgulho. Era um homem de poucas palavras, como muitos de sua geração. Quando vi na televisão o que aconteceu naquele hotel chique, continuou seu Joaquim, pensei comigo, o Avelino estaria orgulhoso demais desse menino. Você honrou não só seu chapéu, mas o chapéu de todos nós, trabalhadores da terra.
Aquele encontro inesperado deu a Leonardo uma perspectiva ainda mais profunda sobre o significado do movimento que havia criado sem intenção. Não era apenas sobre um acessório ou sobre regras de vestimenta em hotéis de luxo. Era sobre dignidade, sobre o direito de carregar sua história e suas raízes onde quer que fosse. Nos anos que se seguiram, o Instituto Raízes do Brasil expandiu suas atividades para além do assistencialismo emergencial, desenvolvendo projetos de longo prazo focados na valorização das tradições rurais e na criação de oportunidades econômicas sustentáveis para comunidades do interior. O Festival Raízes do Brasil tornou-se um evento anual, alternando sua localização entre diferentes regiões do país para celebrar a diversidade cultural brasileira. A cada edição, um aspecto diferente da cultura interiorana era destacado: a gastronomia, o artesanato, as festas populares, a medicina tradicional. Leonardo, embora continuasse sendo o principal embaixador do movimento, fez questão de compartilhar os holofotes com novos talentos e representantes autênticos das culturas que o festival celebrava. Em cada região, artistas locais tinham espaço garantido no palco principal, e artesãos, agricultores familiares e produtores de alimentos tradicionais ganhavam visibilidade para seus produtos. O chapéu sertanejo, que havia sido o estopim de toda aquela transformação, ganhou status de símbolo nacional, não apenas como um acessório da moda country, mas como um emblema de resistência cultural, de conexão com as origens, de orgulho pelas raízes. No 5º aniversário do incidente no hotel, Leonardo recebeu uma homenagem especial durante uma sessão solene no Congresso Nacional. O projeto de lei que declarava o chapéu sertanejo como patrimônio cultural e material do Brasil foi aprovado por unanimidade, reconhecendo oficialmente sua importância histórica e cultural. Durante seu discurso de agradecimento, Leonardo manteve a humildade que sempre o caracterizou. Este reconhecimento não é para mim, mas para milhões de brasileiros que mantiveram vivas nossas tradições, mesmo quando eram desprezadas ou ridicularizadas. O chapéu sertanejo representa a sabedoria de um Brasil que muitas vezes não aparece nas revistas de moda ou nos comerciais de TV, mas que alimenta nossa nação, preserva nossas águas e florestas e guarda a memória dos nossos antepassados. Na plateia, entre autoridades e celebridades, estava Pedro, agora com 13 anos, ainda fã incondicional de Leonardo e ainda usando seu chapéu com orgulho. Ao lado dele, seu pai Eduardo, que havia se tornado um dos coordenadores regionais do Instituto Raízes do Brasil em Goiás. Também estava presente Carlos Mendes, o ex-gerente do Hotel Excelsior Palace, que após deixar o cargo, havia se dedicado à consultoria em hospitalidade, com foco em diversidade cultural. O encontro entre ele e Leonardo, anos após o incidente, havia sido cordial e construtivo. Ambos reconheciam que, às vezes, conflitos podem gerar transformações positivas quando há disposição para aprender e evoluir. Ao final da cerimônia, enquanto cumprimentava os presentes, Leonardo foi surpreendido por uma jovem repórter com uma pergunta aparentemente simples. Leonardo, se pudesse voltar no tempo, entraria naquele hotel sem seu chapéu para evitar toda a confusão? O cantor sorriu, ajustando o mesmo chapéu de feltro marrom que havia se tornado seu símbolo pessoal e, agora, um símbolo nacional. Não, moça. Hoje eu entendo que aquele momento não foi sobre um chapéu ou sobre um hotel. Foi sobre decidir que tipo de Brasil queremos ser. Um que esconde suas raízes para parecer o que não é, ou um que celebra sua diversidade com orgulho. Eu escolhi o segundo caminho, e parece que milhões de brasileiros fizeram a mesma escolha. A jovem insistiu. E qual mensagem o senhor deixaria para as novas gerações sobre esse episódio? Leonardo olhou ao redor, para o salão repleto de pessoas que representavam a diversidade cultural brasileira.
Do sertanejo ao samba, do maracatu ao carimbó, da viola caipira ao berimbau. Diria o mesmo que minha mãe me ensinou quando eu era menino em Goiás. Seja sempre você mesmo. Respeite suas raízes. Não importa até onde você vá na vida. Nunca se esqueça de onde veio. O chapéu pode mudar. Pode ser de palha, de couro ou de feltro. Mas o que ele representa, nossa história, nossa identidade, isso deve permanecer. Enquanto deixava o Congresso Nacional naquela tarde, Leonardo foi saudado por uma multidão que o aguardava na esplanada dos ministérios. Centenas de pessoas de todas as idades, muitas usando chapéus dos mais diversos estilos, aplaudiam o homem que havia transformado um simples acessório em um símbolo de resistência cultural. Entre eles estava um grupo de crianças de uma escola rural do entorno de Brasília, todas usando pequenos chapéus sertanejos e segurando cartazes com a frase que havia se tornado o lema do movimento: Minhas raízes, meu orgulho. Leonardo parou para cumprimentá-las, tirando fotos e distribuindo autógrafos. Uma das meninas, de aproximadamente 10 anos, estendeu-lhe um desenho onde havia retratado o cantor com seu chapéu, rodeado por estrelas. É tio Leonardo, disse ela com a pureza das crianças. Quando eu crescer, quero ser que nem você. E o que eu sou, pequena? Perguntou ele, curioso. A menina respondeu sem hesitar. Alguém que não tem vergonha de ser do interior. Naquele momento, Leonardo compreendeu que seu legado ultrapassava em muito suas músicas, ou mesmo o movimento cultural que havia ajudado a fortalecer. Seu verdadeiro legado era inspirar pessoas a terem orgulho de suas origens, a valorizarem suas raízes, a manterem sua autenticidade num mundo que constantemente pressiona por uniformidade. Ao retornar à sua fazenda em Jundiaí naquela noite, Leonardo pendurou seu chapéu no cabideiro da entrada, um gesto que repetia há décadas. Mas agora, aquele simples objeto carregava um significado muito maior. Não era apenas um acessório pessoal ou um item de vestuário. Era um símbolo da jornada de um povo que aprendia a valorizar suas próprias raízes, a reconhecer a beleza de sua diversidade, a compreender que ser autêntico é mais importante que se adequar a expectativas alheias. E tudo havia começado com uma simples recusa. A recusa de um homem do interior em abrir mão de sua identidade para ser aceito em um ambiente que não o compreendia. Uma pequena revolução silenciosa que, como tantas transformações importantes na história, não veio de grandes manifestos ou estratégias elaboradas, mas de um gesto sincero de dignidade e respeito próprio. O chapéu de Leonardo, que um dia não foi bem-vindo em um hotel de luxo, agora era celebrado como patrimônio cultural de uma nação que, lentamente, aprendia a valorizar sua própria complexidade. Isso, mais que qualquer prêmio ou reconhecimento, era sua verdadeira vitória.